sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 6º ano do Colégio Emaús. Tudo bem com você, 6º ano? Vamos começar essa videoaula de hoje fazendo a correção das páginas 265, 266, 267, 269, 74 e 75, tá bom? Então vamos lá, 274, 275, né? Número 25. Associe os relógios que apresentam o mesmo horário. Para isso, escreva a letra e o símbolo romano correspondente. Olha só, gente. O relógio A é o mesmo horário do relógio 4, ok? O relógio B do relógio 3, o relógio C do relógio 1 e o relógio D do relógio 2. Tá tranquilo isso, né, gente? Em relação a olhar as horas, eu acho que o 6º ano aí não vai ter nenhuma dificuldade, não, ok? Número 26. Observe algumas etapas que antecedem a saída de um filhote de fazão do ovo. Olha aqui, o ovo pouco antes de eclodir, o movimento da eclosão quando o filhote quebra a casca, que são etapas, né? Até o nascimento dele, e aqui estão os horários. Letra A. Qual dos relógios marca o mesmo horário em que o filhote eclodiu? É o relógio C, ok? No esquema, que fato ocorreu a 1h52 minutos da tarde, o filhote aumentou a fenda no ovo, não é isso, gente? E quantos minutos após eclodir o filhote conseguiu sair? Depois de 33 minutos. Muito tranquilo isso aqui. Número 27. Em uma fábrica, certa máquina, quando regulada, produz 5 peças a cada 20 segundos. Porém, quando desregulada, produz 5 peças a cada 30 segundos. Quando regulada, quantas peças a máquina produz em 1 minuto? 15 peças, gente. 1 hora, 900 peças e 3 horas e 15 minutos, 2.925 peças. Muito tranquilo, gente. Esses aqui eu estou passando só a resposta, porque são atividades que você tem que multiplicar. É muito fácil. Mas caso vocês tenham alguma dificuldade, eu me encontro à disposição para sanar, tá bom? Letra B. Estando desregulada, a máquina produz quantas peças em 10 minutos? 100 peças, ok? Isso aqui você tem que saber que 10 minutos tem quantos segundos, gente? Você tem que fazer 10 vezes 60 primeiro, ok? Aqui fica muito tranquilo, é só você converter primeiro em segundo. Por quê? Porque aqui está em segundo pra gente saber quantas peças ela consegue produzir. Letra C. Em 4 horas de funcionamento, quantas peças a mais a máquina regulada produz se comparada quando está desregulada? 1.200 peças. Número 28. Abaixo é apresentado um mesmo relógio indicando os horários em que um ônibus de certa linha parte do terminal central. Olha só, gente, manhã e tarde, ok? Quais os horários indicados em 1, 2 e 3? Aqui, gente, respectivamente, 8 horas e 25 minutos, 10 horas e 40 minutos e meio-dia e 55. De acordo com o item A, esse ônibus parte do terminal central a cada quantos minutos? A cada 135 minutos, tá, gente? E mantendo a sequência dos horários de partida, qual deve ser o horário indicado no relógio 4 e no relógio 5? Mantendo essa mesma sequência, no relógio 4 tem que ser 15 horas e 10 minutos e no relógio 5, 17 horas e 25 minutos, tá? Número 29. No dia 8 de abril de 2018, foi realizada a 24ª Maratona Internacional de São Paulo. Observe as informações a respeito dos 4 primeiros colocados da prova masculina. Olha aqui, gente, a duração da prova, o nome, a colocação, o país, né, que ele representa. Aqui tem até uma foto do Soloneira Silva cruzando a linha de chegada da Maratona Internacional de São Paulo em 2018. Letra A. Quais dos atletas eram do Brasil? Quanto durou a prova de cada um deles? O Soloneira Silva, né, que durou 2 horas, 15 minutos e 55 segundos. O Wellington Bezerra da Silva, 2 horas, 16 minutos e 6 segundos. Quantos segundos após o Godfrey, não sei falar esse nome direito, chegou o 4º colocado? Após 12 segundos. O 5º colocado nessa prova foi o queniano Paul Kimutai, que chegou 28 segundos após o 4º colocado. Quanto durou a prova desse atleta? 2 horas, 17 minutos e 18 segundos. Número 30. Devido aos fusos horários, o mesmo instante marca diferentes horários em distintas partes do planeta. Em certo dia, Marta, que mora no Recife, lá em Pernambuco,
conversou às 8h30 pela internet com seu primo Fabrício, que está em Madrid, na Espanha, onde o relógio marca 13 horas e 30 minutos no mesmo dia, pelo fato do fuso horário, né, gente? De quantas horas é o fuso horário entre Recife e Madrid? 5 horas. E quando no Recife for 17h50, qual será o horário de Madrid? Mais 5 horas, 22 horas e 50 minutos, tá, gente? Tranquilíssimo, gente. Isso aqui tá mais para interpretação de texto do que para matemática, não é mesmo? Letra C. Quando em Madrid marcar 16 horas e 28 minutos, qual será o horário no Recife? Só subtrair por 5, 11 horas e 28 minutos, só subtrair por 5 horas. Letra D. Escolha uma outra cidade de outro país e pesquise o fuso horário em relação à cidade que você mora. Aí, gente, e você, né, pediu para você fazer algumas questões, isso aí já é pessoal de cada um, tá bom? Número 31. Jorge é caminhoneiro e para fazer uma viagem do Rio de Janeiro a São Paulo, cuja medida da distância rodoviária é de aproximadamente 400 km, ele gastou 8 horas. Em média, quantos quilômetros Jorge percorreu a cada hora? Então, fazendo essa divisão aqui, eu vou saber que vai ser o quê? 56,25 quilômetros. E quantos metros, em média, Jorge percorreu a cada minuto? Passando isso aqui para minuto, tá, gente? Tem que falar minuto, uma coisa feia. 937,5 metros, ok? Para resolver o item B dessa atividade, transforme tanto 400 quilômetros em metros, quanto horas em minutos. Porque se vocês já ouviram falar quilômetros por minuto ou metro por hora, não. Quando a gente vai passar para minuto, tá, gente? Quando a gente vai passar para metro, desculpa, a gente tem que passar, a gente tem que fazer essa conversão de unidades, tá? Isso aqui não é um conteúdo para vocês aprenderem esse ano em relação, isso aqui também, calcular velocidade, tudo, é uma matéria de física, mas é bem gostoso a gente ver um pouquinho agora. Número 32. Certa emissora de televisão produziu um documentário de 3 horas e 20 minutos com alguns fatos marcantes de 1900 a 1999, organizados por décadas. Observe a seguir alguns dos fatos apresentados nesse documentário. 1914 é o início da Primeira Guerra Mundial. 1946 é construído o ENIAC, o primeiro computador eletrônico. 1964, o presidente João Goulart é deposto e tem início ao período do regime militar no Brasil. 1984, é provado que o vírus HIV é o causador da AIDS. Sabendo que a duração de exposição de cada uma das décadas foi a mesma e que elas foram apresentadas em ordem cronológica, resolva. Quantos minutos foram utilizados para expor cada década? 20 minutos, ok? Bem tranquilo. Qual ficha indica o momento do documentário em que os fatos sobre o regime militar foram apresentados? A ficha número 1, porque olha aqui, olha, porque não apareceu aqui, mas aqui veio todas as fichas mostrando pra gente, tá? Número 34. Consulte o calendário de 2020 e responda as questões. Tranquilo também, não falei com vocês que está mais para interpretação? Qual dia da semana corresponde ao dia 28 de novembro? É um sábado. Em relação ao mês de abril, quais dias são terças-feiras? Os dias 7, 14, 21 e 28. Quais são os meses que compõem o quarto bimestre? Julho e agosto. Qual dia do mês corresponde ao segundo domingo de maio? Dia 10. Sabendo que Oswaldo nasceu no dia 17 de julho de 1998, qual era a idade dele no dia 23 de agosto de 2007? 9 anos. E 7 de junho de 2012? 13 anos. E 15 de outubro de 2017? 19 anos. Você tem que ficar atento somente a um mês, né, gente? Para ver se ele já fez aniversário ou não. Agora, a gente pulou, né, para a página 274 e 275. As outras nós ainda vamos fazer, tá? 42. A arroba é uma antiga unidade de medida de massa. Uma arroba equivale a aproximadamente 15 quilos. Essa medida ainda hoje é utilizada em algumas situações como a representação da massa de um boi, tá? Quantos quilogramas tem um boi com 31 arrobas? É só multiplicar 31 por 15. 465 quilogramas, né? Sabendo que uma fazenda, a arroba do boi estava sendo vendida a R$ 174, quantos reais essa fazenda arrecadou com a venda de um boi de 540 quilos?
tá? Para eu saber quantos arrobas, gente, eu vou ter que dividir 540 dividido por 15. Concordam comigo? Que eu preciso fazer isso primeiro para eu saber quantos arrobas e depois multiplicar por 174. Deu 6.264. 43. O esquema a seguir apresenta os horários em que toca o sinal de uma escola no período vespertino, ou seja, no período da tarde. O início da aula, o início da segunda aula, o início da terceira aula. Início do intervalo, início da quarta aula, da quinta e a saída. De acordo com o esquema, responda as perguntas a seguir. Em que horário toca o sinal para o início da primeira aula? 13h30, né? 1h30 da tarde. E para o término da quinta? 18 horas, tá? Ou 6 da tarde. Quantos minutos tem cada aula? 50 minutos. E o intervalo tem quantos minutos de duração? 20 minutos. E quantos minutos de aula antes do intervalo? E após o intervalo? São 150 minutos antes e 100 minutos depois. No Brasil, de maneira geral, as lojas que vendem produtos pela internet consideram dias úteis de segunda a sexta-feira, com exceção dos feriados. Consulte o calendário do ano vigente e responda aos itens a seguir. Quantos dias úteis há no mês de abril? Depende do ano vigente, né, e dos feriados regionais. Então, depende muito do que você vai fazer. Aqui, ó, no Brasil, de maneira geral, as lojas que vendem produtos pela internet consideram dias úteis de segunda a sexta, com exceção dos feriados. Se você pegar um calendário, né, deste ano, aí você precisa somente contar quais dias de segunda a sexta não foram feriados. E qual é o primeiro dia útil do mês de maio e o quinto dia útil? Só pegar o calendário também e colocar, né, gente? Bem tranquilo. 45. Uma feira de artesanatos é realizada uma vez por semana, todos os sábados. Supondo que hoje seja sábado e que anteontem tinha sido dia 4, em quais dias desse mês aconteceria essa feira? Dia 6, 13, 20 e 27. Número 46. Elis se hospedou em uma pousada para descansar por alguns dias. Ela deu entrada na pousada dia 28 de março às 14 horas e saiu no dia 2 de abril às 9 horas. Quantas noites Elis ficou hospedada na pousada? 5 noites, gente. E sabendo que Elis entrou na pousada em um sábado, em que dia da semana ela saiu da pousada? Numa quinta-feira. Se o último sábado de determinado mês for dia 26, em que dia teria sido o primeiro domingo desse mesmo mês? Dia 6. E certo dia de janeiro do ano de 2020 é uma quinta-feira. Que dia da semana será esse mesmo dia em janeiro de 2024? Terça-feira. Gente, tá muito fácil, né? E aqui, um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Distância A entre os eixos dianteiro e traseiro e a altura B entre o solo e o encosto do piloto. Ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se respectivamente, olha aqui, gente, em relação a esse aqui, a resposta correta é a letra B, que é 2,13 e 1,6. Fica muito tranquilo que é só fazer a conversão de unidades, né? Vou deixar para vocês essas páginas que nós havíamos pulado. 200, não é que a gente pulou para não fazer, era para fazer agora, para poder terminar o capítulo e passar de capítulo, tá bom? Façam para mim páginas 271, 272 e 273. Um grande abraço, sexto ano, fiquem com Deus e lembre-se, juntos no caminho certo.